Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para o vídeo mais esperado, que são os top 10 piores buffs já lançadas pela Hasbro na linha Marvel Legends. Mas eu vou explicar o que eu fiz para escolher essas buffs depois da vinheta. Roda! Opa, Alex, dá licença aqui que eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Por apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de membros no WhatsApp e ainda concorrer a figuras nos nossos sorteios. Então, por apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso a tudo isso. Então, seja um membro baxteriano você também. Muito bem, os critérios são aqueles básicos, né? Falar mal é mais legal porque simplesmente tivemos alguns erros grotescos aí na elaboração de algumas buffs pela Hasbro ao assumir a linha Marvel Legends a partir de 2007. E posso dizer pra vocês que errar numa buff é tão feio quanto encoxar a mãe no tanque. Por isso que eu selecionei aqui pra vocês 10 buffs que são bem questionáveis e a gente vai ver um por um porque, olha, a coisa tá feia. Então se vocês estão curiosos pra saber como que vai ser essa lista, segue com a gente aí porque vai ser muito bacana. Inaugurando o nosso top 10, Rocket Raccoon de 2013. Sim, isso é uma buff. Imagine você tendo que comprar toda uma wave para montar um boneco de 5 centímetros e ainda com aquela qualidade de 2013. Até que é um esforço para a figura ficar bonita, mas sinceramente ela quase não tem articulação, se tornando praticamente uma estatueta que poderia muito bem ter vindo como acessório de qualquer outra figura. A pintura está ok, mas ela ainda é disforme. Vejam a diferença entre o tórax e a parte inferior da figura, não parece pertencer ao mesmo personagem. Sabe aquela brincadeira que enfia um monte de bexiga na calça? Então, é tipo isso. Então, por isso o Rocket Raccoon merece a 10ª posição, a mais sem vergonha do vídeo. A 9ª posição vai para o Duende Demoníaco de 2020, que, sejamos justos, é lindo. Então pera, por que está aqui? Porque é simplesmente uma figura normal em formato de buff. Acho que é a única aparição desse personagem na Hasbro e logo como Build-A Figure. Pior, em uma wave que tinha figuras legais, incluindo uma das figuras mais difíceis de comprar, nosso querido Shang-Chi. Isso fez com que muita gente nem sequer tentasse montar uma buff que tinha tudo para ser incrível, ainda mais com esse planador único na linha. Uma grande oportunidade desperdiçada e por isso fica a minha indignação e a 9ª posição. Okoye de 2018 ocupa essa posição porque é mais uma figura que poderia ter sido lançada na linha regular, mas não, tinham que lançar em formato de buff e ainda com retrogosto de Hasbro 2012, com cores pouco atrativas e uma head sculpt que não lembra muito a atriz. A figura desaponta pelo fato de que ela não merecia ter sido lançada como buff. O que me incomoda é esse rosto com essa boca que parece que comeu um caju verde e tá amarrando a gengiva, sem contar o torso pequeno e as pernas grossas, o que deixa uma anatomia estranha. Sejamos justos, é bem detalhada, mas acaba sofrendo por conta da qualidade do material usado, por isso ocupa a nossa 8ª posição. Na 7ª posição, Thor Endgame, o nosso Thor balofo. Ah, a figura é legal? É, mas convenhamos, também é uma figura que poderia ter sido lançada de forma regular. Ela não tem um atrativo para ser uma buff, apesar de que o personagem durante o filme gerou bastante carisma, muita gente gostou desse visual, eu particularmente acho bacana, mas não o suficiente para ter que comprar uma wave inteira para ter um personagem como esse. E ainda mais, o rosto não é tão bom assim, porque estamos em 2019 e a tecnologia de impressão de rosto estava no início, então deixa um pouquinho a desejar. Então ele amarga a nossa 7ª posição. Na 6ª posição, Cosmo, o nosso cachorrinho espacial. Poxa vida, personagem bacana, interessante, bem feito, mas poderia ter vindo como acessório ao invés de uma buff. Aqui, sinceramente, chateia esse lance de figuras pequenas como buff, pois é uma inversão do sentido de existir esse tipo de figura. É claramente uma forma de obrigar você a comprar uma wave inteira que, muitas vezes, nem é interessante, só pra ter esse personagem que não será relançado tão cedo. A figura é legal, tirando o capacete que é em um plástico horrível, sendo que a Hasbro já possuía materiais melhores para poder usar nele, mas optaram por esse plástico de pote de Yakult. Então o nosso cãozinho espacial merece a 6ª posição por ser uma figura tão pequena. E aí, é a Baxter Toys voltando às raízes? Estão curtindo o vídeo? Se já tá curtindo, já deixa o like e se inscreva no canal também, porque ajuda bastante a gente. Então, bora pro top 5 de piores buffs.
Reentrada de 2022 estreia o nosso top 5 e os motivos são muitos. Ele pertence a uma das waves mais dispensáveis dos últimos anos, é um personagem que aparece por 30 segundos no filme, cuja sua única função é ficar olhando pra cima e ver a Feiticeira Escarlate voando que nem um drone e, além do mais, é um personagem bastante dispensável. Então só me vem uma pergunta: por quê? Gente, vamos combinar que essa wave inteira ela é bem ruinzinha. Tem personagens ali que parecem terem sido feitos em 2013 e o reentrar, vamos combinar que, não agrega nada na coleção, a não ser que você seja um completista de MCU. Até aí ok. Então, por conta desses fatores, o reentrar ocupa a nossa 5ª posição. Fala sério, viu? Titus leva a nossa 4ª posição. Lançada em 2017, é uma figura de um personagem, digamos, não muito lembrado e também não muito desejado, mas que vem em formato de buff. Tá certo que é legal colocá-lo com a tropa nova e tal, mas poxa, tinha que ser buff? O tigrinho da Kellogg's assassino até que é legal, a figura não é feia, mas não sei se merecia sair em forma de buff. O corpo e a pintura são legais, mas esse rosto não ficou bom. É fruto da época, mas poderia ter saído melhor. Já vi rostos de felinos muito melhores em figuras mais baratas, digamos assim. Então, Titus fica com a nossa 4ª posição, quase ganhando a medalha de bronze. A medalha de bronze vai para Molten Man, lançado lá em 2019 do filme Homem-Aranha Longe de Casa. Meu Deus, gente, que desperdício de petróleo. Imagina a alma dos dinossauros sabendo que virariam isso aqui. Agora, sem brincadeira, figura totalmente desnecessária de um vilão genérico do filme e que ninguém se importa e ninguém se lembra. Sem contar que no filme ele é gigantesco e a buff é do tamanho de um Hulk. Figura sem sal, de um personagem sem sal e que não impressiona em nada. Parece um boneco de algum vilão genérico do Max Steel. Então ele ganha a medalha de bronze. Na segunda posição está Homem-Areia, lá de 2007. Essa é uma das coisas mais tenebrosas que a Hasbro lançou. Que figura horrível, um rosto completamente genérico. Lembrando que essa figura é baseada no Homem-Aranha 3. A escultura tem boa intenção, mas acaba por aí, porque parece um chiclete que você pisou e ao levantar o pé ele tá todo grudado na sua sola. Mas o que dá raiva é essa cara do Homem-Areia. Que expressão horrível, que material usado horrível, que cores horríveis, com a aparência de brinde de festa de aniversário de criança. Como isso foi aprovado? Não sei. Alguém tava devendo pra agiota ou precisava lavar dinheiro. Só pode. Então ele ocupa aí a nossa medalha de bronze. Vamos para as nossas menções honrorosas, que tenta trazer algumas figuras que não são tão feias, mas acabam entrando aí de uma forma meio que dispensável. E a nossa primeira menção honrosa vai para SPDR, o robô aranha que ninguém pediu. A figura é diferente, é interessante, mas não sei se compensa comprar uma wave inteira pra ter esse personagem. Se bem que a wave era legal, mas alguns personagens desapareceram e ficaram impossível montar esse robozão. Se bem que, putz, olhando agora as fotos, eu queria. Então só entra como menção honrosa porque me causou arrependimento nesse momento de não ter montado essa buff. Então vai ficar de castigo aí na menção honrosa. O Caveira Vermelha Massacre fica com essa menção honrosa não porque é feia. Quer dizer, eu acho muito feia. Eu não gosto do visual do Massacre e ao colocar essa cabecinha do Caveira Vermelha nesse corpo ficou muito esquisito. Além do mais, a figura é de 2016, o que a deixa um pouco ruim por conta do material usado. As cores são legais, mas a aparência de brinquedo, por conta da qualidade do plástico, me tira um pouco do personagem. Ela não chega a ser uma buff feia, mas também não é algo espetacular que você vai falar: nossa, preciso comprar 6 bonecos para montar. Então por isso merece ser lembrada aqui na nossa lista. A próxima menção honrosa é a Mantis, que não tinha como não estar aqui. Uma figura de tamanho regular como buff é sacanagem, ainda mais de um personagem que ganhou muita popularidade e que, infelizmente, nesse visual só foi lançada como buff. A figura é muito bonita, mas entra aqui pela sacanagem e porque hoje em dia ela está nas mãos dos scalpers e muito cara para uma figura que não tem nem mão extra. Então, por conta disso, ela acaba levando aí uma medalhinha de menção honrosa na nossa lista. E a primeira posição vai para Jubileu de 2014, uma das personagens mais queridas dos X-Men, principalmente aqui no Brasil, e sua primeira figura é uma buff, uma figura pequena, num corpo normal, sendo uma
Buffy, tá de sacanagem, né? E ainda nem era o uniforme do Jin Lee, o mais conhecido e desejado por todos. A figura não é bonita, é de 2014 com aparência de 2010, material usado não é bom, o rosto deixa a desejar, a cabeça é desproporcional ao corpo, mas pra ter uma Jubileu em 2014 tinha que comprar uma Wave inteira. Sinceramente, essa foi uma das piores ideias da Hasbro na linha Marvel Legends e até o momento só temos 4 versões dessa figura, sendo a segunda lançada só em 2019, ou seja, até 2019 ou você desembolsava uma grana alta nas mãos dos scalpers ou teria aquele rombo na coleção dos X-Men. Realmente, ela merece estar na nossa primeira posição de piores buffs da Hasbro. Calma, temos uma nova categoria. Fim dos tempos! Não poderíamos terminar esse vídeo sem essa categoria, e os vencedores ou perdedores são as asas do Abutre MCU, lançada em 2017, e as asas do Sam Wilson de 2021. Sim, vocês não ouviram errado, caso você queira ter um Abutre e o Sam Wilson completos, você tem que comprar todas as waves. Esse foi o ápice da sacanagem, não faz sentido. O cara que teve essa ideia merece ser processado por não entender o que é uma buff, mas também tem que ganhar uma medalha de ouro por ter tido argumentos para convencer a dona Hasbro a aceitar essa ideia estúpida. Enfim, para a revolta dos colecionadores, essa é a categoria Fim dos Tempos, com as asinhas aí de 2 personagens que deixaram muitas coleções incompletas. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo tanto quanto eu amo fazer esse tipo de conteúdo. É a Baxter Toys voltando às origens, colocando um monte de top 10 bacana aí pra vocês. Aliás, já deixa no comentário que tipo de top 10 vocês querem assistir futuramente. Quem sabe a gente não pega a sua ideia, como por exemplo do top 10 parrudas, que foi ideia de um inscrito, beleza? Então eu já convido você a novamente deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e seguir a gente em todas as redes sociais e também a participar das nossas lives de terça-feira. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!